Vamos começar hoje a fazer uma pequena abordagem. Eu tenho 30 minutos e eu não dou tempo, não dá conta, mas eu vou dizer um bocado de coisa rápida. O dom divino da dadivosa dádiva. Dom, dádiva. O dom para poder ser dádiva. O dom é divino. A dadivosa dádiva é humana, mas é consequência do dom divino. Vamos ler juntos Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, nós precisamos da Tua revelação, da clareza do Teu Espírito, e peço que, em nome de Jesus, Tu nos fales. Amém. Eu quero perguntar para os irmãos se vocês já acharam no Novo Testamento, nos Evangelhos, esta palavra. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Nos Evangelhos. Os Evangelhos registram as palavras de Jesus encarnado. E Paulo disse que foi o Senhor quem disse esta palavra. Mais bem-aventurado, ele diz assim, e recordar as palavras do próprio Senhor. Alguém já viu em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João estas palavras? Hein? Não, eu quero saber, ele diz assim, e recordar as palavras do Senhor Jesus. Alguém já viu essas palavras? Estão com medo de dizer? Se disserem sim, eu vou dizer não. Se disserem não, eu vou dizer sim. Estão com medo de falar? Pois não. Não existe nenhum registro no Novo Testamento, nos Evangelhos, destas palavras do Senhor. Quero dizer mais alguma coisa aqui antes de falar isto. Paulo, depois da sua transformação no caminho de Damasco, ele foi para a cidade e dali ele some. Há um período de 3 anos na vida de Paulo que não está contabilizado, onde ele passou a ter um encontro muito íntimo com Jesus. Ele é um abortivo, como ele mesmo descreve. Ele encontrou o Senhor ressurreto fora dos 40 dias. Do dia da ressurreição até o Pentecostes, Jesus apareceu a 600 pessoas. E Paulo foi um abortivo que Jesus apareceu posteriormente aos 40 dias como ressurreto. E lhe ensinou muitas coisas. Entre estas, ele diz o seguinte: eu não aprendi o evangelho de homem algum, mas mediante revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano e escolhe a quem quer e faz como quer, porque ele é assim que ele é. E não adianta você querer discutir. Por que ele não faz isso comigo? Porque ele não quis. O dia que ele quiser, ele vai usar você igual ele usou uma jumenta. Desculpa, mas é verdade. Estamos nós no mesmo nível. Agora, estas palavras devem ter sido ditas a ele, porque os outros não registraram. E o Senhor disse para ele que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. As primeiras atividades do ser humano foram
cultivar e guardar o jardim do Éden. Cultuar e cultivar são cognatos, isto é, têm a mesma origem. O culto e o cultivo precisam dos mesmos cuidados e apresentam resultados semelhantes. Colheita, ceifa, coleta. Não há substituto para o trabalho árduo nesta tarefa de sucesso com dignidade. Para a colheita de soja, é preciso preparação de solo, é preciso plantar, é preciso colocar defensivos, é preciso cuidados para poder ter a ceifa. Para haver coleta, é preciso preparação de coração, é preciso doação de Deus na vida do homem, para que este homem possa ser liberal. Senão ele vai ser negociante mesquinho. Ainda que o suor do rosto seja uma consequência do pecado, o trabalho é uma bênção divina e, como disse Martinho Lutero, o simples ordenhar de vacas pode ser feito para a glória de Deus. O Criador da comida a cada ave, mas não constrói os seus ninhos. A ordem é, vamos ver o que 1 Tessalonicenses 3,10 diz? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Preste bem atenção. Tem gente que gosta de ficar... Eu sou dos tais que creem na aposentadoria antes do trabalho. Isso do ponto de vista da graça da salvação. Eu já começo assentado. A carta de Efésios nos diz que Deus nos assentou nos lugares celestiais. Depois nos fez andar e depois nos faz firmar. Primeiro você descansa, para depois você trabalhar, para depois você ter plena firmeza. Esta é a ordem de Deus. A criança começa deitada, depois ela senta, depois ela anda, depois ela corre. É um processo semelhante. Domingo, a semana da salvação começa no domingo, primeiro dia do descanso, segunda-feira, dia de bênção. Em inglês existe uma sigla chamada TDTF. TDTF significa Thanks God, today is Friday. Obrigado, Deus, hoje é sexta. Isso é coisa de malandro, que chega na sexta-feira e quer descansar. Eu mudo essa frase para TDTM. Thanks God, today is Monday. Obrigado, Deus, hoje é segunda. Segunda é dia de bênção. Hoje é segunda. Temos que trabalhar. Como se trabalho fosse uma maldição. Maldição é suor. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Você vai ter que suar mesmo. Isso aí é castigo de pecado. Mas trabalho é bênção. Meu pai trabalha até agora e eu também, Jesus disse. E se você não entender que o trabalho é uma bênção, você vai ser um murmurador o resto da vida reclamando pelo trabalho que Deus lhe deu. E querendo sempre ganhar mais para usufruir menos. Para ser mais miserável. Charles Wagner foi perfeito ao dizer: seria mais fácil contar as estrelas do que enumerar os esplendores do trabalho. Quantas estrelas existem no universo? Quantas galáxias existem no universo? Deixa eu ver se vocês têm conhecimento de geografia. Quantas galáxias? Segundo os astrofísicos, nós temos cerca de 100 bilhões de galáxias. A nossa, a chamada Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas. Conte-as. Começa a contar hoje.
Uma por uma. Então, quando Charles Wagner disse, seria mais fácil contar as estrelas do que enumerar os esplendores do trabalho. Esplendor do trabalho. Eu sempre disse, Senhor, eu preciso trabalhar para provar aos meus irmãos que diziam, quando eu era menino, esse menino não vai dar para nada. Esse menino vai ser um problema, mamãe. Então eu fiquei um workaholic. Sabe o que significa isso? Um viciado em trabalho. Mas, Senhor, eu quero me livrar desta desgraça e trabalhar com muita alegria e muito contentamento. Seja lavando os pratos com a minha esposa, seja fazendo um artigo para estudarmos na igreja, seja atendendo uma pessoa no hospital, seja fazendo o que for, ministerialmente ou cotidianamente em casa. Eu não sei fazer muitas coisas, mas quero agora aprender a cozinhar. Eu já faço uma ambrosia que só perde para a Olga, mas o resto comigo não ganha. Trabalho é algo que é importante. Alguém já disse também que o dicionário é o único lugar onde você encontrará sucesso antes do trabalho. Sucesso é com S e trabalho é com T. Portanto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Si. O Si vem antes do T. Si, T, U, V, X, Y, W, Z. Este é o nome das letras. Minha esposa sempre fala comigo, porque ela diz, não, bem, é F. F é o nome que dá umas letras, mas Fê é o nome vocálico. Eu não digo foi, eu digo foi. Eu não digo jato, eu digo gato. O nome é G. Não é Glênio, é Glênio. Porém, o maior esplendor, o mais rico sucesso do trabalho é granjear para poder doar. Felizes são os colaboradores que cooperam de coração e dão com despreendimento. Colaborar, laborar com, ser generoso. É uma das coisas que Deus, eu tenho rogado ao Senhor. Senhor, eu não quero viver pão duro. Me dá a graça de ser generoso. As plantas dão frutos e os santos dão a vida e o produto dos seus ganhos com exultação. Ninguém traz coisa alguma quando chega ao planeta Terra e ninguém leva nada quando sai dele. Ora, se a vida tiver outra dimensão, então um ato generoso será sua própria recompensa. Eu não preciso de galardões se houver profunda alegria na doação aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Os cientistas dizem que nós temos mais do que 3 dimensões. A Bíblia aponta para algo desse sentido, mas a Bíblia não fala de fenômenos, a Bíblia fala do noumenon. Qual é a diferença entre um fenômeno e o noumenon? O fenômeno é aquilo que você vê, você sente, você percebe. O número é aquilo que a coisa é. A Bíblia fala do ser. Este ser se expressa. No nosso caso, este púlpito tem altura, comprimento e largura. Estas dimensões fazem com que entre pelos meus sentidos. Mas
E se houver 4 dimensões, e 5 dimensões, e 6 dimensões? Estas dimensões são imperceptíveis por nós. Então, se houver uma outra dimensão, é levantar uma questão? Então, eu tenho que admitir que a alegria de poder fazer as coisas já é meu galardão. Eu não estou esperando ser promovido a subtenente ou a capitã. Eu já, como soldado raso, estou felicíssimo com o ganho de participar deste exército da graça de Deus. Isto aí chama-se aceitação incondicional. É do filósofo Francis Bacon: dinheiro é como esterco, só é bom se for espalhado. Um doutor em filosofia, comentando este pensamento, assegurou-me: esterco amontoado fede, espalhado fertiliza. Se você quiser ver uma cultura viçosa e fértil, adube o seu campo. Se quiser ter uma vida rica de significado, invista na redenção das pessoas. Vamos ver o que Marcos 8,36 diz: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que adianta eu ganhar a minha alma e o outro perder a dele? Como é que eu vou ficar? A Nilva disse há pouco: eu agora quero viver para Deus e ganhar almas. Eu disse: opa! Alguma coisa deve significar aqui. Porque eu sentar lá no poço de petróleo com o Gaddafi, e depois, quando o povo grita 42 anos de supremacia, não queremos mais você com seus filhos, ele pagar com o dinheiro do próprio povo o sustento do povo, isso é também safadeza. Eu não vou dizer para vocês, a minha mulher já pediu até que eu não ficasse falando muito sobre esse assunto, mas Israel vai tomar conta de tudo aquilo ali, viu? Eu estou dizendo para vocês. Israel, isso tudo é projeto de Israel. E até o grande rio Eufrates, até o Nilo, do grande mar, até o Golfo do Acaba, o Golfo Pérsico, isso foi dado por Deus a Israel através de Abraão. Israel não tomou posse, mas vai tomar. Vocês não brinquem com coisa de Deus. Ou a Bíblia é a verdade, ou a Bíblia é uma mentira. E quando Deus dá, e o sujeito não toma posse, ele faz ele tomar. Ainda tem mais essa. Uhul! Pode fazer o uhul, que o negócio aí é bom. O nosso Deus é Deus de verdade. E Ele está mexendo comigo no profundo. Segundo a Bíblia, o valor de uma alma é maior do que o universo. Olha, falamos há pouco de 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, e o valor de uma alma é mais do que todo esse universo. Aplicar os recursos materiais na proposta que visa a salvação eterna de uma pessoa é o maior investimento que se pode fazer aqui na Terra. Talvez seja neste sentido que Jesus tenha dito em Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, tesouro, aí estará também o teu coração. Tá certo ou não tá? Agora, como é que eu mando dinheiro daqui para o céu?
Eu sei que às vezes para mandar dinheiro para o Piauí eu faço um DOC ou um TED. Mas como é que eu vou fazer dinheiro daqui para o céu? Que ele diz assim: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra. Eu tenho que aprender a passar dinheiro para o céu. Como é que eu vou fazer isso? A pergunta que não pode calar é: como posso enviar um depósito do banco da terra para o banco do céu? Quem sabe seja esta a resposta de Jesus em Lucas 16, 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Me expliquem esse versículo. Vamos lá? Olha que versículo mais lindo. Eu perguntei ao meu professor de filosofia da fé cristã, que eu citei aqui, Dr. Reinaldo Purim, pelo quem eu tive a maior admiração e continuo tendo, e que meu querido Maurício Mantovano citou ele domingo passado, naquele livro extraordinário sobre a redenção. Eu perguntei ao pastor Antônio Abuchaim, por quem eu tive muita consideração, o que significa esse versículo. Eu perguntei ao professor Irlande Pereira de Azevedo, foi meu professor, o que significava, e eu perguntei a um bocado de pastores e ninguém me respondia. Mas um dia, não sei, o Senhor me falou o seguinte: granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua. Granjeai amigos. O que eu vim buscar deste mundo? O Senhor falando ao meu coração. O que eu vim buscar deste mundo? Não foi com voz audível, não. Foi por meio da palavra. O que eu vim buscar neste mundo? Pessoas, perdidos. O que eu quero fazer desses perdidos? Servos? Não, amigos. Já não vos somos servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua. A origem da riqueza é iníqua. Por que iníqua? Porque se não houvesse pecado, não havia dinheiro. Todo mundo ia debaixo do pé de laranja, tirava a laranja, todo mundo ia debaixo do pé de manga e pegava a sua manga, comia o seu feijão, o seu arroz, que era de todos. Mas por causa do pecado, a origem das riquezas é iníqua. Não significa que você tenha ganho dinheiro e de maneira iníqua. Significa que a origem dele é pecaminosa. Foi por causa do pecado. Assim como a morte existe por causa do pecado. O egoísmo existe por causa do pecado. Então, das riquezas de origem iníqua, fazei, granjeai amigos. Para quê? Quando estas vos faltarem, quando é que você não vai precisar mais delas? Quando você entrar no envelope de madeira. Ali não tem gaveta. Quando estas vos faltarem, estes que você granjeou, estes amigos, que já chegaram primeiro nos tabernáculos eternos, vão te receber lá dizendo assim: ô rapaz, você investiu na minha salvação. Porque como é que nós investimos na salvação de uma pessoa? De três maneiras simples: orando, pregando e contribuindo. Aliás, de quatro, vamos dizer: orando, pregando, ou indo, pregando e indo, e contribuindo para aquele que vai. Você não vai, mas ele vai, eu contribuo, ele está indo, está pregando, eu estou pregando com ele. Eu estou trabalhando para granjear amigos. Foi tão precioso chegar... A pessoa diz assim: Glênio, Deus te usou para me levar a Cristo. Aleluia! Vou pular agora de alegria. Sabe por quê? Porque ele usa jumenta para falar com o profeta burro, e ele usa jumento para falar com outro, ele usa qualquer um de nós. Para de com essa história. Eu não tenho curso de seminário, você tem que ter curso de cemitério. Você tem curso de ser morto para poder falar. Chegar e dizer: ó, tem uma coisa aqui. Eu tenho uma notícia para contar para você.
Então nós estamos granjeando amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas nos faltarem, nós não vamos precisar mais delas lá no céu. Estes amigos vão nos receber nos tabernáculos eternos. Fazei amigos era o projeto final de Jesus. Vamos ver João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer. Vos tenho dado. Bem-aventurada a coisa é dar. Eu tenho dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dado. Não estou fazendo esforço. É uma bênção, ainda que haja trabalho. E a bênção do trabalho é gostosa. Além da evangelização dos pecadores, que é fundamental, há um empenho na aplicação das riquezas no que diz respeito ao suporte para com os irmãos mais necessitados. No reino de Deus existe uma ênfase em cuidar dos pobres de modo consistente. Deixa eu dizer um negócio aqui. Paulo fez lá, e depois você vai ler no capítulo 5 de 1 Timóteo, você vai ver uma série de coisas, como é que se ajuda a viúva. Essa semana nós lemos, minha esposa e eu, nós estávamos lendo por causa de problemas que às vezes... Viúva só pode ser com mais de 60 anos de idade. Que tenha sido esposa de um só marido. Viúva que anda saltando cerca não pode ser ajudada. Que seja, esse é o Paulo escrevendo lá, esposa de um só marido. Que tenha praticado a hospitalidade, que tenha lavado os pés aos santos, que seja boa em boas obras. E as outras, os filhos que cuidem dela. Não sobrecarregue a igreja com essas viúvas que querem se casar. Aí ele diz assim, que as novas que se casem logo e arranjem um marido. Mas não bote peso nas costas da igreja. Olha como Paulo era ligeiro. Vocês leiam com cuidado lá que vocês vão ver. Ajudar os necessitados que sejam realmente necessitados. Para não fazer com que aquele que não quer trabalhar também fique lá sentado na sua posição. Aquele que tem álibi de doença. O que tem álibi de doença? Pode fazer a coisa, mas eu não consigo. Não consegue, não levanta daí, senão eu boto fogo no rabo e você vai. Não fica nessa comodidade. Muitas pessoas que se acomodam. E Paulo diz assim, olha, não dê comida para eles, porque quem não trabalha, que também não coma. É muita gente que gosta de ver e se amparar nas costas daquele que pode. O velho John Rockefeller, por favor, não entenda John Rockefeller com Davi Rockefeller. Davi Rockefeller é o pai do movimento, é um dos membros do movimento da nova era. O velho não era crente. Mas filho de crente não significa que vai ser crente. O velho John Rockefeller disse certa feita que o homem mais pobre que conheço é aquele que nada tem mais do que dinheiro. Ter riqueza e não saber nada mais... Ter riqueza e não saber distribuí-la é uma pobreza de alma sem limite. Ser rico sem afeto é ser afetado em sua ambição de ter. Vamos ver o que 1 João 3,17 nos diz. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você vê alguma coisa aqui? Mas cuidado com os exploradores. Tem muita gente que finge uma coisa que não é. Por isso a gente tem que pesquisar e ter a assistente social para ir lá. Vai lá. Examina. A igreja precisa de assistente social que possa ir lá. Vai lá, menina. E examina.
Se ele tem necessidade, nós temos que investir. Se é acomodação, busca de paternalismo, nós temos que ensinar esse cara a levantar e ir trabalhar. O filme que vai passar amanhã lá não sei se vai passar, se nós vamos ganhar, se o Brasil vai ganhar, o lixão lá de... Como é que chama aquele lugar lá? Lá do estado do Rio? Um filme que nós vamos concorrer amanhã no Oscar. Hein? É hoje, não é amanhã, não. É hoje. Vai lá o cara do Oscar do lixo. O Oscar Fageste. Vai ter o lixão. O lixo. Catador de lixo tem dignidade. O cara está dizendo assim, eu me honro de ser um catador de lixo. E tem algumas pessoas, não, eu não faço determinadas coisas porque é humilhante. Você sabe como é que jesuíta começa o curso? O primeiro ano de um jesuíta é lavando latrina. Hoje é banheiro. Como é que tem mais nome de banheiro? Antigamente era latrina privada. Era lavando aquilo lá. Aí depois, filosofia. Depois, teologia. Depois, lavar latrina. Volta. Você começou aqui embaixo, volta para cá. Examina aqui, vem cá. Vem cá lavar a latrina de novo para ver se você vai poder ir para trabalho. Era assim que eles faziam. Porque a gente começa a subir, daqui a pouco, como é que fica tão importante do sapato alto? Eu não faço essas coisas porque não é digno do meu. Quando o presidente Abraham Lincoln, que foi cortador de lenha, estava passeando nas margens do Potomac, viu uma moça chorando com um baú desse tamanho. Ela ia pegar o trem e ela chorando. Ele disse, por que está chorando, minha filha? Porque o cocheiro vinha para pegar a mala e eu tenho que pegar o trem e eu não vou poder conseguir. E ele disse, vamos. Pegou a mala, botou no ombro. Ele era magrão, mas ele era cortador de lenha, e era um homem forte. Presidente dos Estados Unidos, naquele tempo, não tinha esta coisa toda. E ele com aquela malona no ombro, vamos embora rápido, vamos para chegar rápido. E ela chegando, passa um general, o general-chefe do exército americano passou, presidente, o senhor não pode fazer isso. Disse, isso o quê? O senhor não pode estar carregando uma mala nas costas? Ele disse, se eu não puder servir a uma cidadã americana, eu não posso ser presidente dessa nação. Hoje, os nossos daqui, nem a maletinha dele de mão ele carrega. O pecado, deixa eu ver aqui, o pecado fez do ser humano um receptor por excelência. A sede principal de quase toda a humanidade é ganhar, receber, armazenar e usufruir sozinho por isso. Por isso, o trabalho tem apresentado uma faceta vil no sentido de só amealhar e aumentar os seus dividendos, solidificando o patrimônio do ambicioso que não quer compartilhar. A bolsa egoísta e avarenta procura escancarar sua boca ávida e o seu fundo profundo parece nunca ter fim. Tudo indica que não há um basta para o desejo apaixonado de ter cada vez mais, segundo Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro
jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A coisa que o diabo mais gosta, o pecado preferido dele, naquele filme, O Advogado do Diabo, é a vaidade. O problema desta ganância é o descontentamento íntimo. Um bolso cheio de dinheiro e um coração vazio de significado é a receita mais eficaz para se instalar ao miserável. Por causa disso, o cristão é chamado para tornar imateriais suas posses materiais. Você quer ver como é que você encontra um miserável? Ai, como é que você vai? Mais ou menos. É miserável. Como é que você está? Ai, é miserável. Pode saber que não sabe celebrar. Tem tudo. Nós temos gente aqui que tem tudo. Se vai a um restaurante bom, critica porque gente passa fome e ele está num restaurante bom. Se vai num restaurante mequetrefe, critica porque... como é que se pode estar comendo nesse restaurante? E não sabe aproveitar. E não sabe distribuir. E não sabe dar. Vive só a murmurar e a criticar. Eu faço parte desse coral. Mas eu não quero mais. É um coral de sapo. Celebra, meu filho? Eu não sei por que eu celebrar. O cara comia... Chegou para o monge e disse assim: eu como uma maçã por dia. E o outro disse: já sei, você é o meu benfeitor, o meu bem-aventurado. Eu como as cascas que você joga no rio. Bendito seja você, meu irmão. Enquanto você descasca a casca da maçã, joga lá no riacho, ela desce lá para baixo, eu estou lá embaixo, eu como a casca. Estou esperando a casca. Isso deve ser lenda. Mas essas lendas explicam muitas vezes por que nós vivemos a murmurar. Temos tanto, temos tanto. O cara estava ali, o irmão Jonatas, né? Jonatas, paralítico cerebral. Ninguém fez festa quando eu nasci, mas eu quero só louvar. O problema dessa ganância é o descontentamento íntimo. Já foi, né? O apóstolo Paulo disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele disse, mas diz que essa palavra é do Senhor. Por quê? O mar da Galileia recebe, mas também dá. É um lago piscoso, onde a vida fervilha. O mar morto recebe apenas. Consequentemente, esse açude esbanja somente morte. O princípio é, em 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Eu quero só fazer uma comparação do Mar da Galileia e o Mar Morto, rapidinho. O Mar da Galileia, o Jordão entra nele e sai dele. O Jordão entra e deposita suas águas e o lago fica cheio. Ele é um lago de muitos peixes, mas de pouca riqueza. Riqueza no sentido de minerais. O Mar Morto, o Jordão vem, entra e não sai. É a maior riqueza que existe em Israel. Vou dar um dado para você, apresentado pelo pastor Abraão de Almeida. O Mar Morto, as riquezas do Mar Morto são maiores do que as riquezas da Inglaterra, presta atenção, da Inglaterra, da Holanda, da França, da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, da Itália, da Espanha e de Portugal juntos. Só as riquezas do Mar Morto. Mas não tem um mosquito.
não tem uma ameba viva. É morto, é rico, mas não tem vida. Essa é uma declaração do pastor Abraão de Almeida, um grande pesquisador, pastor da Assembleia de Deus que mora em Miami. Amigo querido, um dos ajudantes dos tradutores da Bíblia da NVI. É rico, mas não tem vida. Só para você ter uma noção. Só quem recebe, fica rico. Mas não tem vida. Não tem alegria, não tem peixe pulando. Não tem passarinho pescando. Não tem vida. Onde é que eu estou agora? Vira a folha. Vocês aguentam mais meia hora ou não? Se você não aguentar, também a porta, como dizia o velho professor Werner Krauledart. Ele dizia, quando os alunos estavam assim, dando trabalho, ele dizia assim para os alunos, ele é professor de Química do Colégio Batista do Rio de Janeiro. A porta está aberta e o campo verdeja. Isso era ele que dizia, eu não digo isso. Não. Primeiro se recebe, para em seguida se dá. Ninguém dá o que não tem. A dádiva é um dom de Deus a quem recebeu graciosamente com desprendimento. Ninguém chegou ao mundo tendo alguma coisa, tudo lhe foi dado, até mesmo as suas conquistas. Sem os dons naturais, a inteligência, a saúde, as oportunidades. Neste caso, de quem é a glória? Com isto, quem sabe que o receber é tão somente uma bênção divina, acaba sabendo dar com generosidade. O que você tem? Você tem saúde? Tem? Razoável? É razoável. Mas é dom de Deus a saúde, faz parte também das suas escolhas, das suas comidas, mas é dom. A sua inteligência, quem é que lhe deu? Foi Deus. Ah, mas eu conquistei. Você conquistou, mas se você não tivesse a inteligência que Deus lhe deu, você... Os dons naturais também são dádivas divinas. E a gente precisa agradecer. Senhor, obrigado. Alguns fazem caridade de má vontade, enquanto outros só fazem por dever. Mas os bem-aventurados se doam e dão com alegria. Uma dádiva sacada a interesse é puro comércio. Há muitos que contribuem visando o troco embutido. São os agiotas da fé. Hoje, no mundo da televisão, tem uma agiotagem danada. Você dá, você planta. Rapaz, você tem que ser de coração. Isso tem que vir de dentro. Leon Tolstói era um dos homens mais ricos da Rússia. No dia que Deus disse assim, Leon, distribui os seus bens. Ele era um príncipe, riquíssimo. Vendeu tudo, deu aos pobres e passou a viver na dependência de Deus. Mas isso é por conta de Deus. Só que aquele meu amigo pastor, lá hoje em Aquidauana, tinha 7 fazendas, você deve conhecer o Reinaldo, tinha 7 fazendas quando o pai dele morreu, ele se converteu, não foi convertido, se ele tivesse sido convertido não tinha entrado nessa. E os pastores comeram 5 fazendas dele, construindo templos. Chegavam, chantageavam, e o Reinaldo muito sensível, ele ia lá, vendia, construía, montava. Isso não é a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser de dentro. De dentro. Muitos que contribuem têm os olhos fixos apenas na colheita, semeiam o grão pensando somente na grana que vão receber em troca do seu plantio. Ofertam esperando o transbordamento da medida
em suas tulhas entulhadas de cobiça. Pastor, eu vou dar aqui essa oferta, porque se eu der, Deus vai me abençoar. Cara, essa é uma lei, mas você está pisando em cima do princípio. Primeiro que você está dando e me chamando a atenção. Quando sua mão esquerda der, a mão direita não é para saber, ou vice-versa. Você está pisando em cima de um princípio. Depois, você está querendo advogar, inclusive que eu faça uma oração aqui, para poder Deus abençoar você. Você é um ganancioso. Eu não dizia isso antes, agora estou dando. Estou virando com a boca pesada. É verdade que Deus nunca fica devendo a ninguém, pois a lei da semeadura e da ceifa é generosa. Mas também é verdade que todo tipo de culto não cultiva a dádiva dadivosa, com alegria e abnegação. Pera, eu errei aqui. Mas também é verdade que esse tipo de culto não cultiva a dádiva dadivosa com alegria e abnegação. Estes cultivadores, de fato, estão querendo saber da safra no paiol. A questão aqui sempre fica por conta do produto final no celeiro. Opas, eu fiz, Deus está me abençoando. Não, eu sou um cooperador na obra de Deus. Os avarentos não dão nada a ninguém. Deixa eu contar uma história. Quando eu ia, lá na minha terra tinha uma senhora que era muito avarenta, era rica e avarenta. E nós íamos lá na casa dela, porque ela fazia doce de queijo, Olga, aquele docinho de queijo, daquelas bolotinhas. E eu gostava muito daquele docinho de queijo. Aí, cada domingo ia fazer visita àquela velha. Não havia jeito dela botar mais do que 2 bolotas. Só 2. Mas por que eu não ganhava mais, no domingo seguinte eu estava lá, querendo um pouquinho, avarenta, miserável. O avarento sofre, não consegue compartilhar, a mesa não é farta, farta tudo. Não consegue se alegrar, não faz festa, não faz banquete. Eu tenho observado Jesus. Jesus, quando fazia um banquete, qualquer que fosse, era com exagero. Quando ele fazia para Israel, sobravam 12 cestos, porque 12 eram as tribos. Quando ele fazia para as nações que estavam em Israel, sobravam 7 cestos, porque 7 era o número de nações que estavam lá. Eita, e é para sobrar? É para sobrar. Mas não jogue fora, recolha e depois coma, porque desperdício é pecado. Falando em desperdício é pecado, não deixa a banana estragar. Quando ela chegar naquele ponto, faça um doce. Mas doce faz mal, então leva para o vizinho o doce que ele quer. Oxente. Você quer emagrecer? Leva para ele que ele quer. Ele não tem esse problema. E o vizinho do lado está com fome. O avarento... Negociantes esperam pelo lucro e aplicam cada centavo de acordo com os resultados. Porém, os bem-aventurados dão com júbilo, uma vez que a sua trajetória é um verdadeiro júbilo de alegria. Eles são sábios no dizer de Jim Elliot, quando abdicam daquilo que não podem manter, com o objetivo de ganhar aquilo que não podem perder. Jim Elliot foi um missionário que morreu no Amazonas, dedicou a sua vida, deixou a sua noivinha lá nos Estados Unidos, veio se dedicar, pegou malária aqui, adoeceu, morreu. Ele disse essa frase antes da morte dele. Abdicam daquilo que não podem manter com o objetivo de ganhar aquilo que não podem perder. A felicidade dos contribuintes bem-aventurados é a bem-aventurança de contribuir com liberalidade, generosidade e regozijo. Alguém disse que a maneira de dar vale mais do que o que se dá.
Vamos ver 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Há muitos anos atrás, aqui nessa igreja, o professor Manuel Barros de Azevedo contou uma história de um contribuinte que chegou na igreja e ele era dia de missões e cada um devia contribuir segundo a proporção das suas posses. E era um homem muito rico, nem sei se o professor Barros se lembra dessa história, mas eu me lembro. Ele era muito rico e cada um tinha que dar. Aí passou a turma com a salva e botava ali, chegou na vez dele, ele abriu a carteira, tirou uma das moedas menores, colocou ali e a turma ficou ali do lado. Porque a ordem que a igreja tinha dado era a seguinte, era para que cada um desse segundo as suas posses. Aí o cara ficou ali do lado. E ele, aí quando foi, daqui a pouco ele foi, zangou, pegou o dinheiro, jogou tudo na coisa, e eles ficaram do lado dele. Aí o pastor disse assim, volta a oferta e entrega para ele. Porque ele agora deu conforme as suas posses, mas não deu com alegria. Devolve. Aí o homem quebrantado foi lá, veio, puseram a salva no chão e ele ajoelhou e colocou e botou tudo. Porque não basta dar segundo o que tem, mas também dá com alegria, a maneira como se contribui. Não é por obrigação, não é por dever, é por prazer, por alegria de poder estar participando. Se lembrou, professor Barros, dessa história? Eu não lembrava não, né? Não tem problema não, mas eu não esqueci. Há 3 princípios básicos que norteiam a história da dadivosa dádiva na vida da igreja. Vamos ver, o primeiro princípio diz assim, ganhe tudo que você puder, honestamente. Segundo, economize tudo que você puder, abertamente, não escondido. Terceiro, dê tudo que você puder, generosamente. Esse foi um princípio de John Wesley. Observemos alguns outros princípios que devem orientar a nossa atitude na maneira como contribuímos. Segundo Ambrósio é um dos pais da Igreja Católica do passado, é mais importante dar do que somos do que temos. Dar do que somos e não do que temos. Mais importante. De acordo com George Miller, Deus julga o que nós damos pelo que guardamos. Isso aqui me pegou. Às vezes eu dou um pouquinho ali, mas Deus está vendo. Assim, ó, você está blefando, viu? Você blefa lá para os irmãos, para mim não. Eu sei o que você está querendo aqui. E conforme Peter Marshall foi aquele capelão do Senado americano, que teve um filme na década de 50. Quem é da década de 50 aqui? Tem alguém aqui da década de 50? Um filme que passou nos cinemas naquela época, e se alguém achar esse filme, veja, chama-se Para Todo Sempre. Para Todo Sempre. É um filme fantástico. A vida de Peter Marshall. No inglês é um homem chamado Pedro. Ele diz o seguinte, contribui de acordo com a tua renda para que Deus não torne a tua renda segundo a tua contribuição. Aí eu estava em Nova York em 1980 com o irmão Miguel Bulgakov. Ele foi nos levar lá numa igreja e o pastor contou a seguinte história de uma contribuição.
dois irmãos resolveram fazer uma sociedade de uma empresa. E a sociedade era de 3 pessoas. O irmão A, o irmão B e Jesus. Então, cada um tinha 33%. Só que Jesus ainda recebia os 10% dos 33% de cada um. Então, 33% era de Jesus. Lá no direito americano é possível fazer isso. E eles tiravam o dízimo dos 33% deles. Só que o negócio cresceu. E cresceu. E cresceu. E a oferta, a contribuição de Jesus começava a vir muito alta. De $100 mil passou a $200 mil por mês, $300 mil por mês. E um dia, os 2 irmãos vieram ao pastor e disseram: pastor, o problema é que a contribuição de Jesus está crescendo muito e as pessoas estão olhando para nós, porque as ofertas eram, de certo modo, reconhecidas, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com esse assunto. E aí disse, e as pessoas estão achando que nós estamos ficando muito ricos, porque vem no nome deles os cheques. Nós queremos mudar o nosso contrato. Aí o pastor disse, não vamos fazer isso, não. Eu vou pedir ao Senhor que diminua a renda de vocês. Que ele agora vai diminuir as entradas, que aí fica menor. Não, pastor, não, por favor. Ah, seus gananciosos, vocês querem tirar o de Jesus porque vocês estão querendo levar vantagem? Esta coisa acontece lá dentro do coração. Agora, quem sabe disso é ele, e não eu nem você. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Alexandre Pope, que foi um outro homem de Deus, que poupou muito e aplicou demais. Alexandre Pope dizia com relação à contribuição à igreja: dar não é propriamente um modo de levantar dinheiro, é a maneira de Deus levantar homens. Não é uma maneira de levantar dinheiro, é a maneira de que Deus levanta homens. Eu conheci um pastor aqui em Maringá, que Deus começou a fazer uma obra na vida dele. Presta atenção que eu disse Deus. Não tente entrar nessa na base da sua ganância que você vai perder. Deus começou a trabalhar na vida dele. A primeira vez ele vendeu o carro dele e deu. Deus deu um carro para ele, novo. Segunda vez ele deu o carro e a casa. Deus deu um carro e a casa nova para ele. De uma maneira assim, pá. A outra vez ele deu o carro, a casa e o sítio. Deu tudo. E Deus triplicou o que ele deu. Então eu vou entrar nessa. Não vá, você vai entrar, que aí é ganância. Eu estou contando a história e dizendo o seguinte, eu já vi gente fazer isso e perder tudo. Porque não foi ordem de Deus. Tem que ser palavra de Deus. Os gananciosos já ficam assim, eu vou para essa fila. Essa fila é minha. Aí vai entrar pelo cano. Se a fé de uma pessoa não afeta a sua bolsa, então a sua fé é uma balsa furada que ele vai afundar em meio à sua navegação. Mas, a proporção que a bolsa vai se esvaziando, o coração, concomitantemente, vai se enchendo de contentamento por ser parceiro no investimento que promove a redenção dos pecadores, que Deus ama apaixonadamente. Há um adágio em irlandês que diz, 3 coisas, vocês estão andando comigo, né? Eu preciso andar também hoje, que eu estou meio, assim, agitado. 3 coisas não podem ser ensinadas: generosidade, poesia e uma voz sonora. 3 coisas que não podem ser ensinadas: generosidade, poesia, quem nasceu poeta é poeta, e quem tem uma voz sonora, tem uma voz sonora. Eu tenho uma tristeza por ter essa voz de taquara rachada, mas é a única que eu tenho e é com essa que nós vamos andar.
O velho Adão não é generoso, é apenas conveniente. A verdadeira generosidade é um dom da graça ao novo homem em Cristo. Se formos novas criaturas, seremos generosos na semeadura e liberais na colheita. Note apenas este axioma bíblico em Provérbios 23, 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Eu tinha tanto, ela criou asa e foi embora. Mas eu tenho o Deus que tem todo o tesouro. Então não tenho medo das circunstâncias. Se perder tudo, ele faz construir tudo de novo pela sua graça. Não é o olho em cima do lugar errado. E se eu perder? Eu não posso ficar agarrado com aquilo que eu não posso ganhar. Como é que é a história de novo? Eu esqueci. O menino lá, o Elliot. Abdicam daquilo que não podem manter com o objetivo de ganhar aquilo que não podem perder. Mais algumas observações pertinentes ao assunto levantadas por um internauta inquiridor. Esse aqui agora foi um cara que telefonou para mim, ele é internauta aqui da igreja, e agora seus internautas, prestem atenção que isso aí foi feito por um que veio, me ligou, e pastor, eu quero saber como é que faz essa coisa, aí nós conversamos um bocado, então eu estou dando aqui. Onde devo contribuir? Onde você está recebendo a comida espiritual. Você deve ofertar na cocheira que nutre espiritualmente. Vamos ver Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Tem algum erro aqui? Mas eu não sou membro desta comunidade onde eu estou sendo alimentado. Eu devo contribuir com ela? Só há uma igreja na terra. A igreja de Jesus Cristo. Você deve compartilhar os bens materiais com quem lhe compartilha os bens espirituais, segundo a Bíblia. E se houver um ministério mais necessitado, eu posso contribuir ali? Imagine um proprietário de 2 restaurantes. Um bem frequentado e lucrativo, o outro deficitário. Eu como sempre no primeiro, mas quero pagar no segundo. Agora pergunto eu, está certo? É correto pagar a conta e dar a gorjeta ao garçom do restaurante onde não tomei a refeição? Sua resposta foi um sonoro não. E agora eu quero perguntar aqui para o Ricardo. Eu tenho 2 restaurantes. Um é bom, o outro não. Aí você come no meu restaurante bom e paga no outro. Está certo? Joaquim, está certo? Por que não está certo? Olha, o proprietário é um, meu filho. É um só. Ele é proprietário dos 2. E ele sabe como cuidar do outro. Não é você, não. O outro é deficitário e ele vai transferir daqui para lá. Não é isso que faz? Então vamos lá. Aí a pergunta dele. Como fazer com que este carente, deficitário, o que eu vou fazer com ele? Essa é uma questão do proprietário, meu filho. Vejamos como o apóstolo Paulo esclarece o auxílio que a igreja gentílica deveria à igreja da Judéia, nesses termos que estão em Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com os bens materiais.
Há uma cooperação na casa do Pai, na casa de Abba. Quem é o dono da igreja? É um só. Então, nossa igreja aqui precisa verificar como aplicar naqueles lugares onde há necessidade. O que ela recebe, ela precisa fazer isto para ajudar aquele que tem. Mas se alguém está recebendo aqui a palavra espiritual, ele deve contribuir com a palavra, com aquele que ele está recebendo aqui. Ah, mas o dízimo é meu. O dízimo não é seu. Nem o dízimo, nem as ofertas. Não é seu. Aliás, eu digo lhe dizer, nem a vida é sua, nem os bens são seus, vocês são apenas mordomos, bolseiros e nada mais, nós não somos nada mais do que isso aqui na terra. Quando Deus pegou a terra por isso que eu estou falando da terra de Israel lá, Canaã, ele disse assim, vocês não serão possuidores da terra, mas sim posseiros. Quando um israelita pegava a sua terra e estava endividado, vamos dizer que no ano 25, depois do antigo jubileu, no ano 25, faltava mais 25 anos para frente, um jubileu de 50 anos, ele estava endividado e chegava lá para o Anderson, um judeu, chegava para o Anderson, e o Anderson era da tribo de Benjamim e eu sou da tribo de Efraim. Eu chegava para ele e dizia assim, Anderson, minha terra, eu estou com uma dívida e eu quero vender para você a terra. Você dizia, eu não posso comprar a terra, eu só posso comprar as messes, eu só posso comprar a safra. A terra é sua porque no ano 50 ela vai ser devolvida a você de novo. Aí ele disse assim, vamos contar quantos anos faltam. Aí você contava quantas messes do ano 25 até o ano 50. Aí você tirava o ano 50, ficava 24. Você tirava o ano 49, ficava 23. Aí você tirava o outro e o outro ano de descanso, sobrava 21. 21 messes. Aí você pagava 21 messes. E no ano 50, a terra voltava para mim, porque ninguém era dono da terra. Era simplesmente posseiros. Nada aqui é nosso. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu não gosto desse negócio que botam no carro assim, esse carro pertence ao Senhor, porque é falso. Mas, de fato, o meu carro não é meu, pertence ao Senhor. Não preciso botar nenhuma coisa. A minha mulher não é minha, não é dos outros, mas pertence ao Senhor. Os filhos não são seus, são heranças do Senhor. Tudo você tem que prestar atenção que essa é a ordem de Deus. Então, ele vai fazer. Agora, concluindo, anotemos este último item. O dom divino da generosidade é a manifestação da graça de Abba. Abba é o Pai, provendo as dádivas em seus filhos, para que sejam participantes no suprimento da sua própria casa. Aquele que dá com alegre despreendimento, é alguém liberto, que dá sem ostentação e fora dos holofotes. Concorda? Bendito seja o Senhor. Esse irmão que deve estar ouvindo pela internet, ele me pediu, Glênio, dá uma orientação sobre como eu fazer com a contribuição. Eu disse, olha, se você come no coxo da primeira igreja, ainda que você esteja lá nos Estados Unidos, deixa que aqui, se nós não aplicarmos corretamente esse negócio, o Senhor vai cobrar de nós. Mas é certo. Eu peguei apenas princípios bíblicos. Não vou vou dizer mais uma coisa, meu irmão. Se você me perguntar assim, você é a favor do dízimo? Eu digo não. O dízimo é o piso de onde você deve começar e não o teto onde você deve terminar.
Deus não anda de gorjeta. Ele não é garçom. Agora, experimente viver com Ele para ver o que acontece. Uma coisa que o Senhor me disse há um tempo atrás. Você vai a todos os cultos da igreja e você não contribui em todos os cultos. Diga a verdade. Então, levante-se em todos os cultos. Não estou dizendo que aqui é exemplo. Estou dizendo que ele falou comigo. E ainda tem mais essa. A maior nota que tiver na sua carteira. Arranque. Se for R$2 é aquele. Se for R$100 é aquele. Deixa o resto comigo. Mas não deixe de contribuir, porque isso faz parte do cultivo, da cultura da adoração. Culto e cultivo têm a mesma etiologia, têm a mesma origem. Nós não vivemos de dinheiro, nós vivemos de Deus. Deus é nosso patrimônio. E Ele quer nos ensinar a depender dEle. Que o Senhor nos dê graça para vivermos com menos preocupação e com mais contentamento. Agora, se o Senhor não te falou, não tente fazer nada por conta própria. Mas se o Senhor te falou, fale com Ele, ande com Ele de acordo com o que Ele fala. Não segundo A, B, C ou D. Não ande por ganância. Ande com liberalidade, com alegria. Eu, às vezes, tenho visto pessoas sofrendo por causa esses exploradores, mas também estão sofrendo porque nós, e eu digo aqui, Glênio Fonseca Paranaguá, tem errado em não falar desse assunto nesta igreja. Porque algumas pessoas estão padecendo de algumas dificuldades porque não aprenderam a andar segundo o Senhor tem estabelecido nesta área. E esta é uma área importantíssima para nos não levantar dinheiro, levantar homens. Não nos fazer ricos disso, daquilo, mas nos fazer liberais, libertos e pessoas capazes de ter uma vida com mais qualidade espiritual e física. Não vai faltar. A chuva de Deus é seródia. Ele diz que o sexto ano ele faria, dá por 3 anos. E hoje à noite nós vamos continuar aquela mensagem pesada que está sendo. Eu tentei colocar com o Isaac. Isaac trabalhou, eu acho que ele nem está aí. Isaac trabalhou que só sovaco de aleijado essa semana. Mas foi um tremendo trabalho para botar aquilo. Não vamos tentar ver. A minha esposa disse, bem, foi muito dado domingo à noite. E a gente vai repetir, tentar mostrar os 5 sábados, os descansos, a prosperidade de Deus, os gafanhotos que comem, que tiram. E tentar mostrar que Deus nos quer como um povo com abundância. Descanso. Um povo livre, um povo alegre. Deixa eu dizer mais um negocinho aqui para vocês, não tem problema não. Eu estou impressionado com a cara dos membros dessa igreja. Eu estou impressionado. Os cultos, você devia ter um negócio daqui para cá, para mostrar como é que fica assim. Está tudo assim, um peso. É uma carranca, um peso, com medo, um negócio. Meu povo, nós fomos chamados para a liberdade. Foi a primeira coisa que o povo de Israel fez quando passou para cá. Foi uma festona, uma dança. Miriam apanhou os tamborins, começou a dançar e a cantar e a alegria. Eu fico olhando assim, digo, meu Deus, será que eu não estou pregando? Tem alguma coisa que está errada. Tem peso nas costas desse povo. Um irmão te diz assim, pastor Glênio, o senhor sabe, eu não bato palmas, porque não é da minha tradição. Manda sua tradição para o inferno, meu filho. É para lá que ela precisa ir. Sabe por quê? Aplaudir ao Senhor, todos os povos, celebrar a Deus com vozes de júbilo. Por favor. Que tradição. Isso é traição.
Ah, mas eu sou travado. Destrava. Chega diante do altar do Senhor, me destrava que eu também sou. Quando a primeira vez que eu vi um irmão dançar por lá, eu disse assim, eu gostaria de fazer isso. Mas eu sou tão travado, eu fui criado no Piauí, era pecado dançar, era tudo. Aí, Senhor, e aí foi anos. Agora eu estou começando a mexer, Senhor, me liberta, eu quero viver para a tua glória, não tem que dar satisfações a homens. Eu estou diante do teu trono, nós precisamos ser... Gente, vamos embora?